linguagem corporal? Linguagem corporal é a comunicação inconsciente daquilo que a gente está sentindo, pensando e as nossas intenções. Então essa comunicação inconsciente. Por isso quando a gente está nervoso a gente não consegue parar quieto, é por isso que quando a gente está bravo ou a gente está triste, a gente fica mais fechado, mais encolhido. É por isso que quando a gente está feliz, eufórico, a gente fica assim, porque é uma expressão inconsciente. O nosso cérebro, ele começou a se desenvolver quando o ser humano começou a criar, a usar de uma forma mais complexa o seu corpo, com os movimentos. Foi aí que o cérebro começou a se desenvolver. Então, a gente aumentar o vocabulário do nosso corpo, ele nos dá um monte de benefícios, mas nos dá uma flexibilidade cognitiva de pensamento. Sem contar em todo o desenvolvimento que vai rolar no cérebro em termos de inteligência cognitiva mesmo. E ampliando o vocabulário do nosso corpo, a gente consegue se comunicar de uma forma mais autêntica. Então, quando a gente amplia as possibilidades do corpo se mover nesse espaço, a gente traz aqui muito mais elementos inconscientes que vão ser característicos seus. Porque assim, a gente tem muito a crença de que a gente precisa ser como X pessoas, a gente precisa usar um corpo mais aberto para impor respeito, abrir as pernas, não sei o quê. Mas o que é intrínseco seu? O que vai dar aquela sua autenticidade na linguagem corporal? Aquilo que, ao mesmo tempo que a gente comunica confiança e credibilidade, firmeza, também ao mesmo tempo a gente consegue comunicar suavidade. Como a gente comunica ao mesmo tempo assertividade e equilíbrio, e a gente comunica assim, fluidez. Como a gente consegue isso? Ampliando o vocabulário do corpo. Quando a gente expressa alguma coisa inconscientemente, a gente corre o risco de ou ficar muito retraído demais numa situação que você precisa de um pouco mais de presença corporal, ou de ficar estabanado e derrubar as coisas e bater quando você precisa mostrar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de assertividade. E estabanado não é nada assertivo. Então a gente pode fazer esse treino dos movimentos inconscientes de forma consciente, porque os movimentos conscientes, eles educam os inconscientes, que são as poses de poder. O que são as poses de poder? Ao mesmo tempo que a linguagem corporal ela é uma expressão do nosso inconsciente, ela também estimula o nosso inconsciente. Ele estimula lugares no nosso cérebro. Lugares que, por exemplo, podem fazer a gente se sentir mais autoconfiante ou menos autoconfiante. Pode fazer a gente se sentir mais estressado ou menos estressado. Porque quando você treina com movimentos conscientes, quando você está lá expressando os movimentos inconscientes, você não está pensando neles, eles vão ser muito mais assertivos e harmoniosos. Porque você treinou isso antes. Então, isso é uma ótima notícia para nós, porque a gente consegue treinar isso aqui sem precisar ali na hora ficar pensando, porque eu tenho que expandir o peito, porque eu tenho que levantar o queixo, porque eu tenho que bater na mesa nessa hora que eu falar não sei o quê. Não precisa, porque isso vai deixando a gente muito robotizado, muito igual a todo mundo. E aí, se você quer se destacar, se você quer gerar carisma, você precisa desses movimentos autênticos. E os movimentos autênticos vão vir dessa expressão inconsciente, dessa expressão, só que é um inconsciente mais equilibrado, não um inconsciente louco, que aí você fala, vou deixar então o inconsciente para eu ser espontâneo.
Mas você pode ser um espontâneo harmonioso. Você não precisa ser um espontâneo e correndo risco de passar da medida, tanto para mais quanto para menos. Então a gente consegue treinar isso através do corpo.